Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast da Paróquia Santa Edviges e hoje de uma maneira diferente. Nós sempre fazemos o podcast como um testemunho e desta vez é mais um bate-papo sobre muitas questões devido à pandemia, devido a muitas percas que nós temos tido nas nossas vidas. A gente resolveu falar sobre um tema que às vezes vem ao nosso coração e que nos coloca em dúvida a nossa fé. E para falar desse tema hoje, nós convidamos o psicólogo Tony, que nos falará um pouco sobre e se eu tivesse fé. Olá a todos, é um prazer poder participar desse momento de partilha. Eu sou o Tony, psicólogo de formação, também professor, mas na comunidade atuo como ministro, coordenador da Pastoral da Escuta, no qual me remete muito essa temática, esse pensamento do qual nós, mais cedo ou mais tarde, nos depararemos, né? Que é a questão da perda, a questão do luto, a questão do se encontrar com algo que é inevitável, é de conhecimento, mas que para nós, mesmo tendo fé, mesmo conhecendo muito a respeito, por mais que estudamos, ainda assim nos pega muitas vezes desprevenido. Para começar a pensar um pouco dessa proposta, vou deixar aberto para perguntas, para quem está aqui comigo, né, a Regina, para que ela possa também tirar dúvidas que porventura possam surgir para quem estiver ouvindo. Então, para começar a falar, gostaria de trazer um pouco uma reflexão que eu acredito que seja importante buscarmos na filosofia, que é uma das áreas que mais tem pensado o ser humano, né? E a sua existência há um bom tempo. E se debruçar-se da filosofia para entender quem eu sou, entender quem de fato nós somos e a nossa existência aqui na Terra, nós passamos por diversos teóricos, desculpa. Egeu, Aristóteles, Platão fala um pouco, Nietzsche fala, entre outros. E tomo a liberdade até de usar um pouco a escrita de um amigo meu, que escreveu recentemente no jornal, falando, na sua coluna de filosofia, falando um pouco da existência desse ser. A constituição individual através da essência, que é quem eu sou. Quando paramos para perguntar quem nós somos, surgem inúmeras dúvidas, inúmeras perguntas. Como formar e como distinguir quem eu sou sem que eu pare e me refira à minha existência coletiva? Se formos buscar na antropologia também, que eu acho importante abrir um parênteses, eu acredito que seja importante nós olharmos para a constituição humana. A nossa constituição humana se dá e se fortalece cada vez mais enquanto sociedade. Mas é algo que eu quero falar um pouquinho mais para frente, essa questão da sociedade, porque ela traz um link com relação à fé, ao estar em comunidade. Então, voltando à questão da essência de quem eu sou, nós nascemos numa família no qual herdamos alguns traços por conta da existência dessa família. E
todas as experiências que vivemos, vamos nos moldando a essa relação que nós temos com os nossos familiares. Sejam eles pais, mães, tios, tias, avós e vós. Nós vamos nos moldando a partir exatamente desse processo de conhecimento de quem eu sou e da experimentação daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Quando nós estamos falando dessa relação, daquilo que quero e não quero, vamos começando a definir um pouquinho de alguns traços que nós somos. Mas, em essência, quando falamos em essência, nós temos que ir um pouco mais além. Porque seria aquilo que nos molda, aquilo que nos constitui enquanto seres humanos. E buscar essa essência, buscar um propósito, não tem como não perpassar pela consciência. A consciência de quem nós somos, a consciência daquilo que nós estamos buscando e, com isso, trazer um pouco daquilo que nós almejamos alcançar na vida. Então, todos nós nascemos e crescemos com essa constituição sendo trabalhada. E muitas vezes nós nos perdemos na consciência de quem nós somos exatamente por estar fora de nós. Estar muitas vezes atento a buscar aquilo que não é nosso, aquilo que é social. Porque eu tenho que ter algo ou buscar algo para atender não a minha necessidade, mas a minha vontade de pertencer ao mundo. E quando nós estamos falando de pertencimento, vocês devem estar perguntando, mas o que isso tem a ver com as perdas que nós tivemos? Tem tudo a ver a partir do momento em que nós... Aí eu vou recorrer um pouquinho para Maslow, quando ele fala da proposta de autorrealização. Quando ele traz a pirâmide dele, nós estamos sempre buscando o ápice dessa pirâmide, que seria essa autorrealização. E para passar por esses processos, desde a base, que são as necessidades básicas, que é o comer, que é o viver, que é o respirar, partindo para a saúde, no meio do processo dessa pirâmide tem o pertencimento espiritual e religioso. Então nós estamos sempre buscando uma autorrealização. E essa autorrealização não se dá simplesmente pelo fato de fazer o que a gente gosta ou estar aonde nós gostamos, mas também está muito ligada a todas as relações que nós temos, porque o pertencimento social faz parte desse processo. Não tem como não falar de perdas, não tem como não falar de decepções e de tristezas, sem falar dessa crescente dentro dessa pirâmide. Obviamente que não tem como nós estarmos sempre autorrealizados sem estar atentos às outras necessidades. Então, eu volto um pouquinho para a antropologia, né, quando a gente fala sobre o pertencimento familiar. Muitas vezes nós lutamos pelo reconhecimento familiar, nós lutamos pela identidade familiar, pelo reconhecimento de mãe, de pai, de tio, de tia, de família, do quanto que nós estamos sendo importantes para cada um deles. E nos questionamos o quanto que nós nos cobramos e o quanto nós estamos entregando de uma certa forma. Porque por mais que nós tenhamos a plena clareza de que nós estamos em família, nós queremos ter um referencial, saber que estamos deixando alguma marca em cada um.
E ao mesmo tempo, quando deixamos uma marca em cada um, sabemos que estamos carregando algum dos seus traços. Quem nunca se viu falando como a mãe, falando com o pai ou com o criador, né, que seria um tio, uma tia que criou você. Muitas vezes você se vê falando, se vê pensando como eles. E essa percepção é o que dá gancho para a gente falar desse luto, falar dessa perda. Porque quando nós estamos muito relacionados e muito próximos de algumas pessoas, nós nos tornamos parte integrante dela. E quando nos tornamos parte integrante dela, é indiscutível a possibilidade de perder parte de nós. E é o que acontece com a perda, é o que acontece com o luto. Quando nós estamos dentro do luto, nós estamos perdendo parte de nós, parte da nossa história está se indo visualmente, mas nós sabemos que nós carregamos um pouco dela. Nós carregamos um pouco dessa pessoa, seja no trejeito, seja na memória, seja na forma com que ela olhava para nós ou a forma com que nós nos comunicávamos. Quando nós perdemos essa sensação física desse olhar, mas não perdemos totalmente esses trejeitos porque carregamos conosco ainda parte dela. E é isso que, de uma certa forma, nos ajuda a superar esse luto. Saber que perdemos, sim, o corpo físico de uma pessoa, mas trazemos no coração, na memória, essa pessoa com quem nós dividimos muitos momentos. Horas alegres, horas tristes, horas de desafios, horas de momentos agradáveis e de momentos de troca. Então, dentro dessas necessidades que de uma certa forma nós acabamos tendo, o luto em si traz tudo isso. Daí vocês estão me perguntando, como superar tudo isso? Como superar? É só lembrar que ela está em mim? É só lembrar que ela fez parte da minha vida? Não é só nestes momentos, mas também saber que ao nos depararmos com a sensação dessa perda, nos depararmos com a possibilidade dessa perda, nós também estamos intimamente ligados a um processo diferente quando estamos dentro da igreja. Estar em comunidade é estar com pessoas que estão realmente conosco para dividir esses momentos, para dividir esse fardo, para dividir essa dor, no qual nós podemos olhar nos olhos, chorar e nem sempre necessitamos explicar o porquê desse choro. Saber que temos pessoas que estão na comunidade para escutar, como na pastoral da escuta. Existem pessoas que estão lá apenas para ouvir a sua tristeza, ouvir a sua necessidade, ouvir aquilo que você precisa. Não é um acompanhamento psicológico que eles vão dar, mas com certeza é um acalento para o coração. É uma forma de acariciar o coração e dar amparo para as necessidades de cada um de nós. Quando nós temos a possibilidade de compartilhar isso, é o que fortalece. É o que fortalece a igreja, é o que fortalece a comunidade, é o que fortalece o indivíduo. Então, resgatando um pouquinho da filosofia da existência humana e trazendo para a teoria das necessidades de Maslow, juntamente com a antropologia, nós somos seres assim, seres humanos, frágeis, limitados, mas que só crescemos e só nos desenvolvemos a partir exatamente desse processo de estarmos unidos em sociedade, estarmos unidos em comunidade. Quando a comunidade está unida para um bem comum, a parceria e a relação humana se torna muito mais
viva e se torna muito mais efetiva, o que faz com que compreendamos muito mais tudo aquilo que nós estamos passando. E com certeza nós temos muito mais força quando estamos em comunidade. Nós temos muito mais força para lutar e para superar obstáculos por estarmos em comunidade. Se não estivermos em comunidade, se tentarmos lutar sozinho, com certeza a luta é muito mais difícil. Por isso, estar em comunidade, estar com pessoas que estão estendendo a mão para nós, faz com que a troca fortaleça. Não quer dizer que iremos esquecer quem partiu. Muito pelo contrário, vamos começar a guardar cada vez mais os momentos bons, de saudade, mas sabendo que tem uma comunidade que está me amparando e que mais cedo ou mais tarde essa comunidade também vai precisar do meu apoio e do meu testemunho muitas vezes. Então, lidar com o luto, com a fé, lidar com o luto de forma consciente é olhar para todas essas variáveis e entender o quanto é que nós somos mais felizes por estarmos em comunidade, podendo compartilhar e trocar essas sensações e essas percepções, pois é através dessa crença que nós temos e principalmente na fé que nós professamos é que nós conseguimos lidar com muito mais situações adversas, conseguimos lidar com muito mais problemas. Se nós formos avaliar a nossa vida, nos momentos de desespero, foi quando nós recorremos a Deus ou recorremos à fé, à nossa crença, que conseguimos lidar melhor com muitas situações. E com elas conseguimos superar muito mais coisas. Por isso é importante, sim, estarmos em comunidade, mas acreditando sempre na presença e no pastoreio de Jesus. Porque enquanto formos cristãos e seguirmos fielmente os seus preceitos, teremos amparo espiritual e aliado à comunidade que por ele nos tem proporcionado momentos que muitas vezes fizeram você superar situações muito adversas. E com certeza, nesses momentos mais adversos, foi com que você percebeu o quanto você é capaz de superar muito mais coisas. E foram as maiores e melhores lições da sua vida. Já tem muitos ditos populares, né? Mas vale a pena relembrar alguns deles, principalmente quando se diz respeito a esse momento, né, em que nós só percebemos que estamos no fundo do poço quando não enxergamos mais para onde caminhar. E aí, quando estamos no fundo do poço, é que percebemos que olhar para cima é o melhor lugar para sair. Então, quando você se viu nessa situação, eu tenho certeza que você conseguiu olhar para cima, encontrar a luz que te proporcionou a libertação da situação e do momento mais difícil. Então acredito que seja importante você refletir bastante. Não digo para você não sofrer, porque isso é humano, isso faz parte do ser humano. O que não posso é viver em função desse sofrimento, porque eu tenho uma comunidade, eu tenho pessoas, eu tenho muitas outras possibilidades de continuar. Então não podemos nos prender e nos firmar simplesmente na perda, por mais difícil que ela seja, porque a perda é apenas um processo pelo qual nós passamos e outras pessoas passarão, porque
nós também deixaremos pessoas com saudades de nós. E o que nós estamos fazendo para deixar essas pessoas com saudades? Qual é a nossa percepção diante daquilo que nós estamos deixando de legado? Não que tenhamos que deixar grandes legados, mas será que eu estou fazendo quem está ao meu redor minimamente feliz? Seja meu filho, seja minha filha, seja meu esposo, minha esposa, minha mãe, meu pai. Será que eu estou deixando essas pessoas felizes? Será que eu estou sendo um bom cristão, um bom filho, um bom responsável dentro daquilo que é a mim incumbido? Acredito que são reflexões que devam ser feitas para que nós possamos avaliar a nossa existência e a nossa essência, se ela está em consonância com aquilo que eu realmente quero fazer, quero deixar, quero ser lembrado. Obrigado, Tony. São lindas palavras, uma linda reflexão. Como eu ainda estou na fase do luto, né? Para mim foi muito bom ouvir isso. Eu vejo que vai ser tocado muitas pessoas nesse podcast pela situação em qual a gente está vivendo. Que Deus abençoe pelo seu sim de falar conosco nesse sábado, né? Em meio a tantas coisas que a gente tem durante a semana, durante todos os dias, você reservar esse tempo para estar aqui conosco. Viu? Que Deus abençoe muito você, a sua família, seus filhos, tá? E até uma próxima vez, se Deus quiser, Deus vai preparar para que a gente possa falar muito mais temas interessantes e ajudar mais pessoas em casa. Fica com Deus. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de participar. É um prazer poder contribuir, poder testemunhar um pouquinho e, quem sabe, ajudar o máximo de pessoas possíveis e que todos sintam esse conforto, sintam realmente abraçados, porque essa foi a intenção, de trazer uma reflexão e abraçar a cada um com o seu luto, com sua perda, porque é um tema complicado, é um tema difícil de se deparar, de vivenciar, mas é algo que nos engrandece também, porque sabemos que perdemos algo, mas temos muito mais a construir na vida.